Boa noite a todos. É um prazer recebê-las, aqui. E também a todos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, Que Deus abençoe a cada um. Abençoe a vida e a família de cada um. E nesse momento nós vamos dar o início ao nosso momento, aqui com Deus, com cada um de vocês. E vamos orar, Começar com uma oração. Eu quero cantar parte de uma música bem fácil, que todos vocês conhecem, e que a gente sempre canta e que fala bem fundo do nosso coração. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Um dia eu vou cruzar os rios e verei então um céu de luz, e verei que há em plena glória, vitorioso, vive e reina o meu Jesus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Eu convido a cada um de vocês, a todos nós, a baixarmos nossa cabeça, Um momento de oração, assim já estamos orando a Deus, Nós cremos, temos essa esperança de que um dia todos nós, que cremos e que colocamos nos braços do Pai, em Jesus, a nossa vida, vamos alcançar esse momento maravilhoso que Deus tem preparado para nós, que Jesus conquistou para nós, dando a sua vida na cruz, morrendo por nós e ressuscitando. A morte já não tem a última palavra. Jesus conquistou para nós novos céus, nova terra, e nós já começamos a construir isso desde esse momento. Mas nós caminhamos e temos as nossas percas, vamos colocar assim, que nos trazem muitas vezes um vazio,
profundo no coração, né? Um desejo, né, de também nos entregarmos, né? Mas Jesus nos deu essa vida, Jesus ressuscitou, Jesus matou a própria morte e nos conquistou a ressurreição, nos conquistou a vida eterna, nos conquistou, né, o encontro definitivo com o Pai, com os anjos, com os santos que deram a vida também pela igreja, com todos os profetas, com Maria. Isso é o que nos mantém nessa caminhada, essa esperança. Então, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu carinho por nós, pela tua entrega. Obrigado por esse plano maravilhoso de dar a vida, de conquistar realmente os nossos corações para a maior glória e honra do Pai. Nós te agradecemos muito e pedimos a Maria, essa mãe maravilhosa, que interceda por cada um de nós e que nos ajude nesta caminhada, em meio a essas dificuldades, que ajude a nós a termos essa esperança de que um dia, junto com Deus, todos nós e aqueles entes queridos que partiram já e que estão com Ele, todos nós um dia nos reencontraremos para celebrarmos, né, a grande festa, né, definitiva com Deus. Amém? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Amém. Eu caio. Vamos lá? O Gão, né? Boa noite a todos. Uma alegria estarmos aqui. Já é nosso 5º encontro. E para a gente é sempre mais uma manifestação de Deus, né? Eu gostaria de estar apresentando para vocês hoje as pessoas que vão estar partilhando um pouco a sua vivência, fazendo o testemunho. Um é o Caio Pedroso, que é nosso amigo e tem um testemunho de fé muito bonito. E o Diácono Gão, que também vai estar abordando o tema. Então, primeiro hoje vem o Caio, por favor. Vocês vão observar que os telões hoje não estão funcionando. Quem está participando pelas redes sociais vão ver, vai estar ligado, vão estar vendo tudo que for publicado ali. Nós não vamos conseguir ver. Essas imagens, depois vocês vão conseguir assistir pelo YouTube, quando vocês quiserem assistir a apresentação novamente, ok? Então, fique à vontade. Caio, obrigado pela tua presença. Emílio, eu que agradeço ao Emílio em nome
da Paróquia de Santo Antônio, a todos vocês que conduzem esse excelente trabalho, né? Falar para mim é muita alegria poder estar aqui hoje, partilhando um pouquinho da minha experiência com vocês, né? Mas talvez seja estranho falar, né? Muita alegria em estar partilhando num grupo onde nós vamos falar de luto, né? É porque talvez uma das propostas seja essa, né? Deixar de ver o luto de forma pesada e, quem sabe, pela misericórdia de Deus, conseguimos ver ele de uma forma, então, mais leve, né? Só para quebrar o gelo um pouquinho, que eu estou um pouco nervoso, né? Primeira vez que eu vou fazer isso, né? Queria que todo mundo falasse o seu nome, o seu tipo sanguíneo e que time torce. É brincadeira, era isso que eu queria, uma risadinha para tornar mais leve. Obrigado, viu, gente? Só para brincar. Bom, eu vejo como que Deus, Ele é zeloso e cuidadoso. Odinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você tinha visto alguma coisa do que eu ia falar aqui do meu testemunho? Você não? Então é Deus mesmo que Ele conduz da forma como Ele quer, né? Não poderia ter uma música mais propícia, mais assim para esse momento. Então a gente vê que é o próprio Espírito Santo mesmo, né? E nada é nosso, né? Tudo é para a honra e pela glória de Deus, né? Então, vou falar do meu testemunho e eu vou usar um pouquinho sempre a Sagrada Escritura. Deixa eu só colocar aqui o meu play aqui, que senão eu me empolgo, tá, gente? Tenho vergonha, mas quando começa também é um pouquinho complicado. Em João, capítulo 11, versículo 24, ali num diálogo com Jesus, Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre. Você acredita nisso? A própria palavra faz essa pergunta nesse diálogo. Você acredita nisso? Quem acredita aqui na ressurreição de Cristo? Quem acredita que nós ressuscitaremos em Cristo? O que nós acabamos de cantar? Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Se nós acreditamos na ressurreição de Cristo, quem aqui quer ir para o céu? Alguém gostaria de falar por que gostaria de ir para o céu? Oi? E por que seria o objetivo de todos assim? O céu deve ser legal? O céu deve ser bom? Por que nós gostaríamos de ir para o céu? Por que é o nosso objetivo ir para o céu? Louvado seja Deus por isso. Quem crê nisso? Eu creio. Oi? Então quer dizer que lá no céu eu só vou ser feliz. Todos nós concordamos com isso? Que bom. Bom, agora que eu já fiz bastante pergunta, eu vou falar um pouquinho de mim, tá? Eu sou o Caio Pedroso, como o Emílio contou, né? Eu tenho 38 anos hoje. A minha esposa é a Natália. Nós nos casamos em 28 de outubro de 2017. Começamos a namorar em 28 de outubro de 2012. Noivamos em 28 de outubro
de 2015 e casamos em 28 de outubro de 2017. Por quê? Porque eu sou ruim de datas, então para não esquecer, namoro, noivado e casamento ficou tudo numa data só. Nada mais que isso, tá, gente? E graças a Deus é dia de São Judas Tadeu, né? Dia 28 de outubro, tô certo? Então, foi isso. Só que a minha história com a Natália, ela começou antes do nosso casamento, né? Eu tenho um amigo hoje aqui, o Luiz, que ele está aqui, né? Nós participávamos da evangelização São Sebastião. O Rui, que também lá no fundo também participava, né? E nós começamos como amigos, né? Então eu costumo dizer que o nosso amor nasceu primeiro no coração de Deus, para depois chegar ao namoro, ao noivado e ao matrimônio, né? E graças a Deus, Deus nos abençoou muito, a cada tempo e a cada momento dele. Em janeiro de 2023, após chegarmos de uma viagem, chegamos de viagem no dia 16 de janeiro de 2023, cheios de planos para aquele ano. Inclusive, um deles era se programar para ter filhos. Talvez no final de 2023, para o início de 2024. Cheio de muitas propostas. E no dia 24 de janeiro, a Natália teve um retorno médico. A Natália, ela não tinha costume muito de ir ao médico, ela não gostava muito. Mas aí por causa de uma intolerância à lactose ela foi, enfim, passou pelos exames, viu que era uma intolerância à lactose, só que no percurso se descobriu algumas manchinhas ali num determinado lugar. Se suspeitava que era só sequelas de um outro medicamento que ela fazia uso. Mas, na verdade, no dia 24 de janeiro, nós descobrimos que eram 25 tumores que a Natália estava no fígado, né? Bom, gente, minha intenção não é ficar falando do peso, da dor, tá, de tudo aquilo que nós vivemos, mas sabemos que é doído, né? Não quero ficar me estendendo nessa questão, mas depois do dia 24 que nós tivemos a primeira notícia, éramos necessário investigar de onde que viria isso, porque provavelmente não era um ciclo primário aquele. E aí, no dia 16 de fevereiro, nós descobrimos que era um câncer de mama metastático em fígado e coluna. Se fosse um câncer primário, seria um câncer de até 2,5 milímetros, mais ou menos, seriam algo tratável ainda com chances de cura. Porém, por ser um câncer já com outros locais, ele era metastático, então ele já ia para uma categoria de igual 4 e aí já a falar em cura, na nossa cura humana, já seria um pouco mais difícil. Então, depois de quase 2 anos de tratamento, no dia 18 de janeiro de 2025, a Natália dorme para este mundo e acorda então nos braços do Pai. É lógico, eu não esperava, por mais de todas as circunstâncias, mas foi assim que aconteceu. E no dia 18 de janeiro de 2025, o Senhor deu a graça então para a Natália da ressurreição. A minha proposta com vocês essa noite é partilhar a minha experiência do luto, como tem sido essa jornada. Mas de verdade, eu não quero ficar dando ênfase para os momentos ruins. Eu quero tentar trazer algo mais leve diante da minha experiência, daquilo que eu ainda vivo o luto. E não sei se é possível falar que o luto um dia passa, porque até agora eu não descobri
se o luto é um tempo, se o luto é um estado. De verdade, eu não sei. Eu sei que tem algo que chama luto quando a gente perde não só uma pessoa, mas quando nós perdemos outras coisas na nossa vida. Às vezes um trabalho, um relacionamento, enfim. Mas no caso dessa noite, eu vou falar do luto com a minha esposa. Eu nunca imaginei perder a Natália. Mesmo diante de todo o tratamento. Até porque, em 2024, antes da Natália falecer, ela viveu um 2024 que quem olhasse para ela, Valéria teve a oportunidade de vê-la algumas vezes, não imaginava que a Natália passava por um tratamento. E aí tem muitos cuidados e muitos zelos de Deus que poderia ser um outro testemunho, eu poderia falar. Então eu vou deixar isso para uma outra oportunidade. Mas a Natália não foi meu primeiro luto assim mais próximo, né? Em 2005 eu já tinha passado pela experiência do luto com o tio avô, só que na época eu estava com quase 18 anos, então era uma outra fase, era uma outra compreensão, mas eu me lembro de ter me revoltado muito com aquela primeira perda, né? Depois em 2021 veio meu pai, depois de 6 meses de tratamento do câncer também, um câncer bem agressivo, né? E lógico, depois em 2025, o mais inesperado, como eu falei, né? Mesmo sabendo de toda a dificuldade do tratamento, mesmo sabendo das chances, vamos dizer assim, eu briguei com Deus até o último instante. Enquanto todos falavam, Caio, você tem que se preparar, você tem, e eu falava, não, eu vou acreditar até o fim, até o último milagre. E acreditem, o milagre aconteceu. Não da forma como eu queria na minha humanidade. Mas o Senhor deu o milagre da Natália justamente de não ter mais dor, de não ter mais sofrimento. E de hoje eu ter a certeza de que a Natália goza de uma felicidade em Deus que eu jamais, na minha humanidade, enquanto aqui, eu poderia dar a ela nem 1% da felicidade que ela vive hoje. Vocês creem nisso? Eu creio. Mas é fácil essa compreensão? É fácil viver diariamente o luto de alguém que você tanto ama? É fácil a despedida física? Não. Mas, pela graça da fé que nos traz aqui essa noite, com o nosso coração, nós podemos fazer escolhas. E eu aprendi a importância dessa palavra, de escolher. Durante o sepultamento da Natália, minha sogra fez uma oração, no momento em que a Natália estava sendo sepultada. E foi muito forte esse momento. Eu acho que ele nunca mais vai sair assim, sabe, da minha memória. E naquele dia, eu precisei tomar uma decisão. Se diante de tudo isso, eu continuava acreditando nesse Deus, que me deu a Natália como presente, primeiro como amiga, depois no namoro, e que me conduziu até o altar. Se eu deveria ou não continuar acreditando nisso, porque a dor era muito grande. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia e na sua infinita bondade, pela intercessão da Virgem Maria, Ele colocou no meu coração a coragem de se decidir por Ele. E desde então, algo muito bonito de algumas experiências que eu já tive na minha vida, o Senhor colocou no meu coração. Como a gente tinha experiência desde jovens, né? De participarmos de intercessão, de momentos de oração.
Uma vez um amigo me falou que ele era um missionário, e ele falou que por mais que nós não nos víssemos mais, o nosso coração sempre se encontraria no santo sacrifício do altar. E aquilo lá veio no meu coração. Acreditem, isso me deu coragem, e desde então, desde o dia 18 de janeiro de 2025, eu procuro a Santa Missa todos os dias. Algumas vezes eu já deixei de ir à Santa Missa, mas eu luto muito. Por quê? Porque eu acredito que é no santo sacrifício do altar, que é na missa, que é lá, que a igreja militante, né, nós, aqui, né, diáconos, nós, igreja militante, e a igreja triunfante, se encontram na presença do único e verdadeiro Deus. Então, talvez, o que eu descobria naquele momento, que o Senhor me permitia, era descobrir que eu apenas não tinha mais um contato físico com a Natália, não tinha um contato direto. Mas aquele amor que nasceu ainda lá na nossa amizade, durante Deus, ele se fazia presente. E no santo sacrifício do altar era a consumação. A igreja não nos ensina que no matrimônio seremos uma só carne e um só corpo. Eu creio. E a partir disso, participar da Santa Missa para mim é o encontro de Deus e é o encontro de todos aqueles que já se foram e que eu amo tanto, principalmente a minha esposa. É ali, no santo sacrifício do altar, que eu falo para Deus: Deus, fala para a Natália que hoje eu estou bem, está tudo em ordem, viu? A gente vai continuar seguindo, vai dar tudo certo. Ó Deus, fala para a Natália interceder mais aí por nós aqui, que tá difícil hoje. Tem umas coisas aí para resolver, e a gente está precisando da intercessão. Então, a partir desse momento, eu comecei uma nova experiência de vida, com os olhos da fé. Só a fé vai me permitir viver isso até o dia que o Senhor também me der a graça de, assim como a Natália, dormir um dia para esse mundo e acordar um dia na presença dEle. Mas o Senhor, Ele é muito zeloso. Ele não tinha só isso. Que até pecado eu falar só isso, né? Quando na verdade é o tudo, né? A Santa Missa. Mas a Natália, curiosamente, durante o seu tratamento, ela precisava fazer um exercício com as mãos. E aí, qual que é a primeira ideia para exercício com as mãos? É o crochê, é o trabalho artesanal. Natália sempre foi uma intercessora. Foi coordenadora de intercessora na nossa juventude, no grupo de jovens, né, que a gente participava. E Maria, como mãe, através de uma amiga muito querida que nós temos, tantas amizades que nós temos, graças a Deus, todas sempre muito queridas, a Natália ganhou um terço. Um terço que foi feito de maneira artesanal. O que surgiu a partir daquele momento? A minha sogra olha para aquele terço e fala: Natália, já sei. Vamos começar a fazer terços. Vamos fazer terços para presentear as pessoas. Nós vamos fazendo, você vai tendo o seu exercício. E nós vamos distribuindo. Hoje, já se passaram de milhares os terços que, mesmo após a partida da Natália, continuam sendo feitos. Primeiro a Natália,
depois a Natália, minha sogra, primeiro, depois a Natália, minha sogra e minha tia, aí depois essa ideia chegou para um grupo de voluntários, e foi se espalhando. Mas o que isso ajudou o Caio? A buscar o Santo Terço diariamente. Eu já tinha a Eucaristia diariamente. Mas o Senhor queria me dar tudo o que Ele tinha para eu passar por esse momento. O Senhor me deu então, mais uma vez, Maria Nossa Mãe, através de uma busca diária do Santo Terço. Confesso que o Santo Terço, para mim, é uma batalha ainda maior do que buscar a Eucaristia todos os dias. É que ele é tão forte, o amor de mãe de Maria é tão forte, que é difícil. Mas temos que buscar. Posso dizer para vocês que a comunhão e o Santo Terço me carregam. E me carregam sem sombras de dúvidas, de uma maneira especial, que me levou a uma intimidade maior com Deus. Com toda essa experiência que eu acabei vivendo, das minhas percas, e aí quando eu falo em percas, eu estou utilizando essa palavra como o Dinho também nos ensinou aqui agora há pouco, que ele também teve esse cuidado de falar em perdas, porque perdas é aquilo que humanamente nós falamos, nós estamos vendo, enquanto humanos. Mas talvez pela misericórdia de Deus, nós chegamos à compreensão de que na verdade nós não estamos perdendo nada. Pelo contrário, nós estamos ganhando, Então essas perdas, eu peço que vocês imaginem elas entre aspas, quando eu falo disso. Mas o Senhor já me levava então à comunhão diária ao Santo Terço. E aí o Senhor me levava a um momento de oração a mais com Ele, diariamente, na busca da palavra. E era ali. Era o caminho que eu tinha e que eu tenho. Que é o caminho que eu sempre terei. Se eu não fizer esse caminho, eu tenho certeza que eu não suporto. Porque eu falo para mim, na minha experiência, superar jamais. Não vejo como. Mas eu tenho aprendido a suportar, dia após dia, na presença de Deus, crendo na ressurreição, de quando o Senhor me permitir. E aí, dentro dos meus momentos de oração, Deus me presenteou. Deus, Ele me confortou com a sua palavra mais uma vez. Na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, logo no comecinho do capítulo 5. Nós sabemos quanto à nossa morada terrestre. Quando a nossa tenda for desfeita, receberemos de Deus uma habitação no céu, uma casa eterna, não construída por mãos humanas. Por isso, suspiramos nesse estado, desejosos de revestir o nosso corpo celeste. E isso será possível se formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, que estamos nesta tenda, gememos acabrunhados, porque não queremos ser despojados da nossa veste, mas revestidos a outra por cima desta, e assim aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. E quem para isso nos preparou foi Deus, qual nos deu a garantia, o Espírito. O que eu aprendi com isso? Que não acaba aqui. O zelo de Deus
E o cuidado de Deus conosco, Ele é tão grande, que Ele não quer deixar dúvidas. E talvez, quantas vezes, talvez por medo, por desconhecimento, por não ter coragem, muitas vezes, de falar sobre o luto. Por mais que nós professamos a nossa fé, talvez quantas vezes nós nos perguntamos: e aí? Será que acabou? Não, não acabou. O Senhor nos dá essa garantia do céu. É Ele mesmo que nas Sagradas Escrituras nos fala. Uma morada eterna nos espera. Faz sentido isso? Vocês estão me compreendendo? Que eu não estou falando que é fácil. Eu não estou falando para vocês que é simples. É só fazer tudo isso. Eu não estou falando isso. Eu sinto saudades. Eu penso em tantas coisas que nós havíamos planejado. Eu choro de saudade ainda pelas primeiras vezes. Essa semana, que passou agora, na quinta-feira teve o show do Luan Santana aqui em Jaú. E a Natália era muito fã do Luan Santana. Eu não sei quantas vezes eu já fui com ela no show do Luan Santana. E não tinha caído minha ficha, até o momento de começar o show, que era o primeiro show do Luan Santana que a Natália não estava presente fisicamente. Sabe o que aconteceu? Chorei do começo ao fim. 2023, primeiro ano de tratamento, fomos ao show do Luan Santana, na Expo. Natália com uma dificuldade tremenda, mas ela quis ir no show do Luan Santana. Depois de 6 meses de tratamento, quis ir. Muitas dificuldades. 2024, show do Luan Santana novamente. Dessa vez na Facilpa, em Sois Paulista. Natália não parecia a mesma pessoa de agosto de 2023. Uma pessoa que pulava, que cantava, que tinha fôlego. Um milagre. Impressionante. Meados de abril, maio de 2024, isso. O que eu quero dizer? Chorar faz parte. Sentir saudade faz parte. Porque afinal, somos humanos. E até nisso, Jesus foi cuidadoso. Como eu amo Jesus. Como Ele é cuidadoso conosco. No momento de oração e no momento de choro, eu me perguntava: por que eu choro ainda? Se eu acredito na ressurreição, se eu acredito que a Natália está numa felicidade completa, por que eu choro ainda? É como se o que eu falasse não é aquilo que eu sentisse, que eu vivisse. Mas o Senhor, na sua bondade infinita, fez lembrar de uma passagem que acho que vocês aqui vão lembrar. Quem lembra da passagem de Lázaro? Da morte de Lázaro? O que aconteceu nessa passagem que fala sobre a morte de Lázaro? O que aconteceu? Mas sabe o que aconteceu antes disso? Exato. Salvo engano, me corrijam, diáconos. É o menor versículo da Bíblia e é a única vez que fala que Jesus chorou. São duas, né? Acho que no Vale de Lágrimas.
era necessário estar ali que Jesus chorou? Se naquele mesmo contexto, se naquele mesmo momento, Jesus convidaria Lázaro a sair e mostrar que Lázaro não estava morto? Será que era necessário? Hoje, eu vejo que diante da dor, que diante da perca, porque até a palavra, ela foi escrita com muito cuidado, com muito zelo. Na versão que eu tenho aqui da pastoral, ele fala assim: Maria foi para o lugar onde estava Jesus. Vendo, ajoelhou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus viu que Maria e os judeus que iam com ela estavam chorando. Então ele se conteve e ficou comovido. Jesus se comoveu. Ora, se Jesus se comoveu, sabendo que Lázaro, em alguns instantes, sairia, quem sou eu, para a minha humanidade, não sentir saudade, não chorar, não pensar nas coisas que teremos vivido? O Senhor me permite. Sim, o Senhor nos permite. Porque o Senhor sabe das nossas limitações humanas. Tenho certeza que o Senhor sabe o quanto é difícil essa despedida, na qual um dia nos reencontraremos na glória do Senhor. Por isso não é perda. É apenas um até breve. E aí o Senhor, num outro momento também, lá na carta de Pedro, e que Ele vai nos falar num certo momento. 1000 anos para mim são como um dia, e um dia para mim são como 1000 anos. Quantas vezes o Caio ficou preocupado? Quanto tempo vai demorar para o Caio reencontrar a Natália? Que besteira, meu jovem. Porque se preocupa com coisas tão inúteis. Se quando isso acontecer, quando vocês se reencontrarem, nem vai parecer que esse tempo passou, porque eu sou atemporal. É isso que a fé nos convida. A fé nos convida a enxergar aquilo que o próprio Senhor teve de experiência, o que Ele nos deixou na palavra e aquilo que Ele nos fala na ressurreição. Gente, nós precisamos entender que a morte, ela não é o fim. A morte, na verdade, ela é o começo. É o começo de uma vida eterna. Há um mês e meio atrás, mais ou menos, na homilia do Padre Toninho lá na abadia, ele falou: vocês já pensaram para parar, para pensar? O que são 60 anos, 30 anos, 80 anos, 90, perto de uma eternidade? Compreendem que não acaba aqui? Compreendem que, na verdade, talvez temos que aprender a passar por esse processo da morte, assim como talvez os discípulos tiveram que aprender a passar por aquele momento do Calvário. Que, imaginemos, todos vivendo com Jesus ali diariamente, e de repente nosso Senhor foi crucificado. A morte na frente deles. Aquele Deus anunciado, o Messias, que tanto acreditavam, ali, na cruz. Quem passava, o que via? Um fracasso. Um fracasso aparente. Mas que na verdade, era apenas a entrada para a vida eterna. Essa é a proposta do Caio. Viver cada dia buscando essa certeza. Humanamente, eu poderia ter essa compreensão? O que vocês acham?
que vocês acham que tem me permitido ter essa compreensão? Quem? E como é bom saber que esse Espírito Santo habita em cada um de nós. Que Ele é gratuito. Que Ele está 24 horas conosco. Para Ele não tem horário. Para Ele não tem lugar. Para Ele não tem tempo. Peço desculpas que eu já me estendi um pouquinho, viu, Diácono? Deu 33 minutos, eu vou parar aqui. E aí eu só queria tentar resumir tudo isso numa frase. O luto e a saudade, eles permanecem. Ainda dói. Eu ainda choro. E tá tudo bem chorar. E tá tudo bem doer. Mas tá tudo bem. Faz parte. Mas aí que vem. É aqui que a gente tem que se esforçar. Mas a fé na ressurreição transforma a maneira de viver a despedida. Para quem crê em Cristo, a morte não é o fim, mas a passagem para a vida eterna. Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa noite. Como disse o Caio, é uma alegria estar aqui. Uma alegria mesmo. Porque nós não estamos falando do luto, nós estamos falando da vida eterna. E a alegria maior é que vocês saíram de casa e vieram para cá. Vocês se dispuseram a estar aqui. Vocês estão buscando, mesmo que o luto esteja doendo, mesmo que esteja machucando, vocês estão buscando. Vocês não pararam na morte. Meu nome é Diácono Pedro Paulo, pode passar aqui para mim o primeiro slide. Vocês não estão vendo, mas quem está em casa está vendo, porque aqui não tem o retorno. Mas eu coloquei ali, o testemunho não é meu, é do Caio. Mas eu não posso me deixar de fora disso. Eu coloquei ali, Diácono Pedro Paulo, uma foto do meu irmão. Beto Lima, Paulinho conheceu. Com a camisa do 15 de Jaú. Ele foi profissional do 15 de Jaú. E ele tinha uma carreira brilhante. E na época o Cilinho foi técnico do 15 de Jaú e falou para ele: você vai longe, menino. Mas ele faleceu com 24 anos. Alguns anos depois. Foi transferido para a Portuguesa e faleceu. E não faleceu de acidente, não faleceu de doença. Ele morreu de overdose de cocaína. Olha que coisa. E eu sempre achei que meu irmão era lindo, meu irmão era um atleta, meu irmão era uma pessoa boníssima, mas eu sempre achei que ele virou o rosto, a vida, a história para o lado errado da vida. Em vez de ele virar para cá, virou para lá, mesmo sendo um rapaz de fé, de oração, não entrava num campo sem fazer oração, sem acender uma vela em casa, todas as vezes. Mas a vida dele foi ceifada. E aí a gente se pergunta por quê? Qual o sentido? Por que Deus não agiu, não fez? E aí brigamos com Deus. Como eu gosto quando me dizem que brigaram com Deus. Eu gosto de que dizem que brigaram. Porque só briga com Deus quem acredita nele. Quem não acredita em Deus, não perde tempo com Deus. E Deus olha para a nossa briga e diz: olha como ele tem fé. Olha como ela tem fé. Olha como ela espera em mim. Por isso não faça conta de brigar com Deus, de discutir com Deus. Porque é Ele mesmo que nós temos que jogar.
ao nosso peso. E tantas vezes a gente faz isso. E também na vida, muitas vezes a gente não percebe e não entende por que essas coisas acontecem. Tem um livro na Bíblia, Caio não citou esse, citou bastante coisa que eu não vou citar, mas que é o livro de Jó. E o livro de Jó, a gente lê pouco, até na igreja. Até na liturgia, aparece pouquíssimo o livro de Jó. E na vida da gente, a gente lê pouco. E nós sabemos a fama de Jó. Quando nós éramos crianças, os nossos pais, nossos avós falavam, paciência de Jó. A juventude não sabe mais. Nós não usamos mais a expressão. Os nossos filhos, os nossos netos não falam paciência de Jó. Nem sabem quem foi Jó. Só que a gente sabe que Jó foi paciente até um certo ponto. Chega uma hora que Jó perde a paciência. Jó não perdeu a esposa. Jó perdeu a saúde. Completamente. Não podia trabalhar mais. Os negócios começaram a ir para trás. Mas Jó tinha muitos filhos. Perdeu todos. Ninguém podia trabalhar. Mulher não podia trabalhar naquele tempo. Não podia assumir os negócios. Jó perdeu tudo. Foi para a miséria. Perdeu a saúde. Perdeu os filhos. Perdeu os bens. Chega uma hora que ele fala, não dá mais. A paciência esgotou. E ele briga com Deus. E ele faz um litígio com Deus e discute com Deus. Porque ele sempre foi um homem religioso, um homem de fé, um homem bom, um homem honesto. Por que isso me acontece? E no finalzinho do livro, capítulo 42, pois vocês podem conferir lá, Jó diz assim, eu agora acredito em Deus mais do que nunca. E não porque eu aprendi com o sacerdote, com os rabinos, com os mestres. Eu acredito em Deus porque eu briguei com Ele. E a gente só briga com quem a gente acredita. Por isso que eu não acho problema nenhum. Briguei com Deus, discuti com Deus. Eu acho que é esse o pai do processo. Porque nós amamos e não entendemos. Nós nunca entenderemos em plenitude. Porque vamos continuar amando. Não vamos deixar de amar. Por isso a nossa dificuldade, a nossa luta. Pode passar o próximo slide. Aqui nesse slide, não está mais o meu irmão. Está o Caio, o Vitor. O Vitor, do Emílio e da Cecília. Por quê? Porque o meu irmão deu sentido para eu estar aqui agora. Eu me tornei diácono porque o meu irmão morreu. Porque eu entendi que a morte do meu irmão não era em vão. No processo de formação para diácono, chega um momento, você tem que decidir se você vai ser ordenado ou não. 9 anos depois de meu irmão já ter falecido. E eu fui para a capela do Mosteiro do Paraíso, uma capelinha que tem lá no meio, uma redondinha, e sentei lá, refletindo, pensando sobre isso. E aí eu notei uma rosa, a maior rosa que eu já vi toda a minha vida, depois vocês vão ver a imagem dela que já passou. Uma rosa bonita, branca, cheia de pétalas, nunca vi tanta pétala numa rosa só. Ela era aberta, larga assim, cheia de pétalas. E ela não estava virada para o mundo, ela estava virada para o muro. Só tinha ela e virada para o muro, nasceu virada para o muro. Aí me lembrou do meu irmão, que não virou o rosto, a vida para a vida, virou para o lado da morte. E eu fui lá e desvirei aquela rosa. Não sabia, são 26 anos isso, que eu tinha fotografado ela. Achei a foto essa semana dessa rosa. Eu já falei dela muitas vezes. Nunca me lembrei que tinha fotografado. E naquela época a gente não tinha celular. Devo ter ido buscar uma câmera, feito uma foto, que aquelas fotos que tinha ainda a data. E está lá 9/9/2000. Eu fui ordenado 26 de dezembro de 2000. Aquela rosa me fez lembrar do meu irmão e me fez não virar para a parede, mas virar para a vida, para a igreja. Agora a foto do Vitor aparece aqui da mesma forma. Por quê? Porque se existe esse encontro é porque ele deu a vida. Ele continua vivo enquanto a gente estiver aqui lutando e testemunhando a sua vida, a sua história. E eu pus ali,
primo Vitor Costa sofre. Meu irmão e meu primo. Você sabe quando que eu descobri que ele era meu primo? Na missa de 7º dia dele. Eu não sabia que o Emílio era meu primo. O meu avô era irmão do avô do Emílio. Não é um negócio longe, não. O meu pai e a mãe dele são primo de 1º grau. E a gente nunca soube. Fui aqui, na missa de 7º dia, encontrando com a sua mãe e conversando, que ela me falou que ela tinha gente em 2 córregos, e eu fui ver a sua gente, é a mesma gente minha. É a mesma família. A vida dele valeu e vai valer cada vez mais. Ele estará ressuscitado no nosso meio, quando nós estivermos testemunhando esse amor, sem deixar de sofrer e de ter dor. E se a gente parar de ter dor, é porque a gente parou de amar. E nós não vamos parar de amar. O meu irmão não faz alguns anos, faz 39 anos que ele faleceu. Foi em 87. E eu ainda choro, e minha mãe mais aí. Pode passar? Hoje estamos falando dos 2 lados da morte. Daqueles que partiram e daqueles que ficaram. Porque a ressurreição de Cristo é esperança para quem parte. E também é força para quem continua caminhando. Deus não apenas promete vida eterna para quem morreu. Deus também pode fazer nascer uma vida nova em quem ficou. E a foto que está ali está do Emílio, da Cecília, da família. O Vitor também está lá e a Camila. Né? Última foto, e a foto que estava depois no convite. E tiraram, só puseram ele, né? Para a missa. É essa foto, essa imagem que ele está lá. A vida deles continua, o testemunho continua, e Deus continua cuidando e fazendo vida nova. Eu digo sempre, Deus não faz mágica. Porque mágica é truque. Mágica, o mágico erra uma pessoa no meio, depois a pessoa volta inteira. No minuto seguinte, o que Deus faz é milagre. E milagre é diferente. Milagre existe esforço, existe dedicação. Leva tempo. Cego de nascença. O que queres? Quero ver. Então vai te lavar na piscina de Siloé. Participa. Faz o seu esforço. Não fica aí sentado esperando. Mas você tem que participar. Você tem que fazer. Vocês estão fazendo. Pode passar? Agora está lá, grato, diácono Pedro Paulo Gão, grato a Natália, Dona Maura, e na foto também a gratidão ao Caio. Não conhecia a Natália, nem a Dona Maura, sua avó, mas eles estão na foto. Mas gratidão a Natália, porque o Caio está aqui hoje porque ela deu a vida, sem ela saber. Ela morreu para que nós pudéssemos escutar o testemunho dele. A fé desse menino que é forte, que é inabalável, apesar da dor, da tristeza. Continua testemunhando, o coração dilacerado, aquilo que vem passando, né? Choramos com ele agora no show do Luan Santana. Deus faz um milagre, e o maior milagre que Deus sempre faz é da morte e ressurreição. Deus é especialista nisso. Da morte fazer vida nova. É isso que Deus faz no cotidiano da nossa vida, da nossa história. Pode passar. Agora uma foto lá só da Natália. Linda. Com um sorriso bonito. O que acabamos de ouvir do Caio é de alguma maneira o que a igreja vem anunciando há 2000 anos. Mas hoje nós não ouvimos isso apenas na boca do apóstolo Paulo. Nós que estamos vivendo essa realidade, o Caio mostrou para nós aquilo que está na palavra vivenciado. A riqueza disso. E isso tem inúmeros casos. Inúmeros casos. Tem um menino lá em Dois Córregos, sou de Dois Córregos, nem falei, né? Sou de Dois Córregos. Tem um menino lá, ele se chama Antônio. A gente chama ele de Thor. Ele foi, na Sexta-feira Santa, na encenação Jesus Cristo.
Mas ele fez a encenação tão bonita, tão bem feita, que a plateia toda chorou. Ele representou Jesus com magnitude. Isso foi em abril. Antes do Dia das Mães, ele perdeu a mãe. Uma moça ainda jovem, Rebeca, jovem ainda. Por volta dos 50 anos. Foi duro, está sendo duro até hoje. Ele ainda sofre muito a morte da mãe. Ficou sozinho e tem toda a história para construir. E a mãe era o baluarte. Essa semana, faleceu uma outra pessoa lá na nossa comunidade, a Márcia. E a Márcia tinha 2 filhas, tem 2 filhas. A Márcia também 53, 55, nessa faixa. A Laura e a Letícia. Sabe o Tó, onde ele estava? Lá, com elas, o tempo todo. Abraçando, consolando, instruindo. Ele não estava mais encenando Jesus Cristo. Ele era Jesus Cristo. Ele estava personalizando. Então sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Ele estava fazendo o papel de Jesus Cristo. E eu ainda não ouvi depois disso, que isso foi quarta-feira ou terça-feira, não tenho certeza. Queria dar um abraço, um beijo nele. Porque eu vi Jesus Cristo. Lá na encenação, com emoção. Aqui, com a fé, com a certeza, com o valor. Deus faz da morte vida. Na hora que saiu o caixão, uma das filhas já está grávida, esperando o segundo filho. Momento difícil de perder alguém querido, né? Mas a outra, a Letícia saiu com a mão no ombro dela, caminhando com ela, seguindo o caixão. Aquele apoio. Como é importante uma mão, né? Quando a gente está desesperado. Essa semana eu tive um piripaque, sábado, tive um piripaque assim, baixou a pressão, né? Coisa normal. E as minhas vizinhas ali perto de casa, minha cunhada, umas amigas, tem a doutora Marta Bandicioli, que é médica. E minha mulher já ligou. E ela foi em casa. E eu fui voltando. Depois que sobe a baixa pressão, você vai voltando. E ela ficou segurando na minha mão. Segurando na minha mão. Né? A hora que eu recobrei a minha pouca atenção, eu falei, ainda estou aqui. Né? Depois, no outro dia, agradeci a ela. Falei, como foi fácil voltar, doutora Marta, com a senhora segurando na minha mão. Como é gostoso alguém que segure na nossa mão quando a gente está com dificuldade. E ele estava lá fazendo esse papel. Pode passar? O que o Caio estava dizendo? Ele não está dizendo que a saudade acabou. Falou. Ele não está dizendo para deixar que deixou de doer. Ele não está dizendo que o meio dessa dor encontrou, ele está dizendo que no meio dessa dor encontrou uma esperança que o ajuda a continuar. Não eliminou a dor, mas abriu a esperança. E é ela que faz a gente continuar. Ele arrumou um sentido. E é isso que faz caminhar. Não se trata de superar quem amamos. Não vamos superar. Vamos continuar amando e vai continuar doendo. Trata-se de aprender a continuar amando enquanto caminhando até o dia que nos reencontraremos. E é esse o nosso tema, a esperança do reencontro. Reencontraremos. Eu não acho, eu tenho certeza. O Caio perguntou várias vezes, eu tenho certeza absoluta. É esse o nosso fim, o reencontro na casa paterna. É para isso que estamos caminhando. Mas enquanto estamos aqui, vamos construir isso. E vamos construir a partir das experiências que Deus vai dando a cada... Deus não matou a Natália. Muito menos o Vitor. Muito menos o meu irmão. Deus não quer a morte. Mas Ele faz da morte vida. Demora para a gente entender. Deus não matou o Otávio. Deus faz da morte vida. E às vezes a gente demora para descobrir. Paulinho já descobriu. Já me disse que aprendeu muito mais com ele do que com os 40 anos que não o conheceu e viveu longe. É isso que a vida faz com a gente. E Deus vai colocando no nosso caminho. No alto da cruz, o próprio Jesus, o que é que diz? Olha lá, Jesus se sentindo sozinho diante do Pai.
meu Deus, por que me abandonaram? Será que Jesus não tinha compreensão plena do que significava a morte dele? Com certeza não. Plena, ele não tinha. Ele sabia o porquê que ele estava morrendo, lógico. Ele tinha falado contra as autoridades, ele tinha denunciado as injustiças, ele tinha pregado a verdade, ele estava sendo perseguido. Mas o valor pleno na sua humanidade do que significaria a sua morte, ele não tinha. Tanto que ele se sente abandonado. Como a gente se sente abandonado quando perde um ente querido. Quando a morte bate na nossa casa. A gente se sente abandonado. Só que em seguida, na hora de morrer mesmo, Pai, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Eu não estou entendendo muito. Eu não sei bem o porquê. Mas eu confio. E eu rezo. Na verdade, são duas orações. Essas duas frases de Jesus no alto da cruz. Né? Naquele momento de sofrimento pleno. Nós também precisamos rezar no momento de sofrimento. Entrar em comunhão com Deus. Nem que seja para brigar com Ele. Ou para reconhecer. Mas principalmente para se entregar. Se entregar a Deus. Que sabe, que conduz. E que vai fazer a gente entender, compreender e dar sentido para aquela vida. Porque aquela vida não foi à toa. Eu digo que Deus não fez cada um de nós, não fez os nossos filhos, os nossos entes queridos, nossas esposas, nosso esposo, porque não tinha o que fazer. Deus fez e tem um propósito. E às vezes esse propósito é interrompido pela vida, pela nossa fragilidade, pela nossa pequenez, pelos nossos erros, às vezes até. Mas mesmo assim, Deus ainda continua aquele projeto que Ele começou. Ele não para. Pode passar? Por que aconteceu? Pergunta que a gente sempre faz. Por que aconteceu? Talvez nunca saibamos completamente. Essa resposta nós não temos nesse mundo. Por que foi? Porque desse jeito? Porque dessa hora? Porque nesse momento? Eu falo que Jesus não ensinou para nós dizer o porquê. Ele veio passar por isso. Como a gente chorando a morte de um amigo. Para que Deus pode usar essa história? Eu acho que essa pergunta é melhor do porquê. Essa história que aconteceu. Para que Deus pode usar essa história? Não que Ele fez acontecer essa história. Mas Ele sabe fazer ressurreição dessa história. Para quem serve? Isso podemos ir entendendo aos poucos. Aos poucos. Isso vai clareando na nossa mente. Depende de em quem nós colocamos aquilo que não conseguimos compreender. Se colocar em Deus, as coisas começam a se clarear. Eu assisti uma vez o fim, os últimos momentos de uma tia muito querida. Uma tia-avó, irmã do meu avô. Eu tinha 3 tias, avós solteiras. Pertinho da minha casa, quase vizinha, 64. Convivemos muito a infância. Na minha adolescência, essa tia estava muito mal no hospital. E muito, muito mal, com muitas dores, no corpo todo, generalizado por todo lado. E ela só gemia. Gemia. Era angustiante ficar naquele quarto. Ela só gemia. O médico entrava e perguntava, Dona Bebé, Dona Isabel, a gente chamava de tia Bebé, mas o médico tratava de Dona Isabel, claro. Dona Isabel, onde dói? O que a senhora quer que faça? E ele falava para a enfermeira, aumenta a morfina. Aumenta a morfina. E as enfermeiras falavam, Dona Isabel, onde dói? A senhora quer banho? A senhora quer que vire? Quer que não sei o quê? E ela só gemia. A irmã mais nova, a tia Maria Dalina, que também agora já faleceu, falava assim para ela, Bebé, vamos oferecer o seu sofrimento para Jesus. Eu ofereço, ela parava de gemer, eu ofereço. O meu sofrimento, as minhas dores. E a tia Maria fazia uma oração imensa, porque ela parava de gemer e rezar. Acabava a oração, ela voltava a gemer do mesmo jeito, não respondia para mais ninguém, dizia mais nada. Voltava de novo. Desde então, as pessoas me perguntam, ou as pessoas dizem, que tipo de morte você gostaria de ter?
se for para servir para alguém, eu quero sofrer. O sofrimento da tia Bebé mexeu comigo profundamente. Eu era um menino de 12, 13 anos. Não foi aí que eu virei diácono, mas aí eu fui para o seminário tentar ser padre, não era a minha vocação, eu larguei. E nunca mais esqueci. O sofrimento da tia Isabel fez eu entender que a fé era a maior arma contra tudo, inclusive contra a dor. Por isso busquemos uma fé desse tamanho, porque é ela que vai nos sustentar. Eu, como diácono, vou em muitas casas, muitas famílias que perderam gente querida. Vou levar às vezes meu abraço, uma palavra. Quando é uma família de fé, é uma reação. Quando não tem, o desespero. Uma mãe chegou para mim e disse assim: minha filha, não uma menina, uma senhora de 37 anos, solteira que morava em Rio Claro. Desde que o pai morreu, ela não sai da cama. Ela não sai do quarto escuro. Ela largou a vida em Rio Claro, voltou para cá e não vive mais. E eu fui lá conversar com ela 3 vezes. Eu não acredito que meu pai está vivo. Eu não acredito que tenha ressurreição. Eu não acredito que tenha vida eterna. E o senhor não sabe que eu briguei com meu pai no domingo e fui embora e ele morreu na segunda-feira. Eu nunca mais vou ter perdão. Por isso, se você não acredita em Deus, você está esperando perdão de quem? Aí fui falando da misericórdia de Deus, para tirar essa moça. E daí me fez lembrar o João 11, que o Caio citou aqui há pouco tempo. Mas não citou o comecinho, quando Jesus chega para aquele velório. Tem as 2 irmãs estão lá. E o texto diz assim: quando Jesus chegou, Maria ficou sentada em casa. Como eu demorei para entender esse texto. Como eu me debrucei, rezei, chamei luz do Espírito Santo. Por que colocar na palavra de Deus que uma pessoa ficou sentada em casa? Jesus ia ressuscitar lá, tinha tanta coisa para escrever lá. Maria ficou sentada em casa. Maria desistiu. O texto está mostrando a nossa atitude, às vezes, diante da morte. A gente desiste. Maria desistiu. Não perdeu o irmão, perdeu o sentido. Não quero mais, nem Jesus chegando eu quero. Mas o texto continua e Jesus vai mandar chamar. Vem para fora, a vida continua, precisamos retomar. É isso que ele está fazendo conosco. Vem para fora. E vocês deram um passo, vieram hoje aqui buscar. Outros que estão nos escutando pelas redes sociais também estão ouvindo, buscando. E o Senhor chama e mostra e aponta. Diferente da outra irmã, né? Que foi para Jesus com o dedo assim. Se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Eu te chamei e você não veio. Marta foi brigar com Jesus. Do jeito que a gente briga com Deus. E quando a gente briga com Deus, Ele responde o mesmo que Jesus respondeu para Marta. Sua esposa ressuscitará. Seu esposo ressuscitará. Seu filho ressuscitará. Seu filho ressuscitará. Sua esposa. É essa a resposta que Jesus deu a Marta. Teu irmão ressuscitará. E aí eu caio nos fazer essa questão. E será que nós responderíamos o quê? Marta respondeu: eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus vivo, que deve vir ao mundo. É essa fé que possibilita milagre. É essa fé que possibilita dar uma nova significação. Pode passar? Estamos aqui para olhar para a vida à luz da ressurreição. Porque a nossa fé começa justamente aqui. A morte não tem a última palavra. Isso tem que ficar muito claro. A morte não é fim. Jesus veio para vencer a morte e venceu a morte. Nós também venceremos. E vou falar para vocês, não por nossos méritos. Ninguém de nós é santo o suficiente para ressuscitar. É bom o suficiente para ir para o céu. É por méritos dele. É nosso Senhor Jesus Cristo que garantiu para nós a vida e vida eterna. É esse sentido que talvez ele não tenha compreendido plenamente o que ele estava fazendo, sofrendo daquele jeito. Resgatando toda uma humanidade que viesse depois dele. E os que vieram antes também, né? Porque São João nos diz que todos os túmulos foram abertos na ressurreição de Cristo. Ninguém mais ficou lá. Naquele tempo se entendia que quem morria ficava morto, esperando o final dos tempos para ressuscitar.
Mas Jesus diz, não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que estiver morto, viverá. Não morrerá jamais, viverá eternamente. É essa a palavra. O Evangelho confirma aquilo que o nosso coração de alguma maneira já sabe. A morte não é o destino definitivo do ser humano. Nós esperamos reencontrá-los vivos em Deus. Aqueles que amamos não caminham para o nada. Caminha confiando a misericórdia de Deus para a ressurreição. Assim caminharam os nossos, assim caminhamos nós. Para a ressurreição. É esse o nosso destino. E não podemos pensar diferente disso. Que a nossa fé é justamente na ressurreição. A morte é o último inimigo. Mas não é a última palavra. O apóstolo Paulo diz, a morte é o último inimigo a ser vencido. Mas não é a última palavra. Porque a última palavra vem de Deus, e a última palavra é vida. Vida em plenitude. Por que é que Jesus veio? Por que é que Jesus veio? Ele mesmo diz, Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em plenitude, ou vida eterna. Por isso que eu vim. Se nós não alcançamos a vida eterna, é porque ele falhou. Claro que ele não falhou. Por isso ele foi agraciado pela ressurreição. É justamente aqui que também o Amílio me pediu, para que a gente fizesse a nossa colocação a partir do tempo litúrgico, daquilo que estamos vivendo. E ontem vivemos a Assunção. E como a Assunção só fala disso, da vida eterna. Celebramos ontem, se torna tão importante para nós. Maria é aquela que participa já. Quando Maria entra no céu, significa que todos nós podemos entrar. Que até Jesus ser ressuscitado, ele era Deus. Não, Maria era uma conosco. E é tão importante essa festa, porque é a festa que garante a ressurreição para todos nós. Agora, a vida dela foi fácil. Imaginemos a vida de Maria. Uma vez uma família chegou para mim e falou assim, Jaco, vamos conversar com você. O que é que nós fizemos? Onde nós erramos para Deus nos castigar desse jeito? Qual foi o nosso pecado? Mulher e marido ali. Que pecado nós temos tão grave para Deus nos colocar um fardo tão tamanho? E eu falei, imagina Nossa Senhora, que não teve pecado. E passou por tudo aquilo que passou. Não é pagamento de pecado. É limitação nossa. É limitação nossa. O Caio nos disse aqui agora há pouco. A Natália descansou neste mundo e ressuscitou em Cristo por volta das 5h40 da manhã do dia 18. E o enterro ocorreu às 9h30, do dia 19 de janeiro de 2025. Ele não falou que ela ficou esperando. A Natália morreu e ressuscitou. Eu gosto dessa ideia demais. Essa ideia de São Brás. São Brás, aquele que protetor da garganta, que estava indo para ser eliminado, assassinado, enforcado, decapitado. E no meio do caminho chega uma mãe com uma criança com um espinho de peixe na garganta. E ele era médico. Ele parou e tirou aquele espinho. E as pessoas ficaram assim, mas como é que pode? Vão matar ele aqui, ali na frente, mais 50 metros, ele vai ser executado. Como é que ele pode parar para tirar um espinho de peixe na garganta de uma criança? E ele diz assim, quando os meus olhos se fecharem para as coisas desse mundo, num piscar, ele abre diante de Deus. Eu amo essa ideia de ressurreição. A ressurreição não leva a esperar o final dos tempos. O final pode ser a ressurreição do corpo, a ressurreição da carne, mas a ressurreição, a presença de Deus. Jesus não falou para o bom ladrão, espera, um dia estará comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. O Caio ainda nos disse do terço. Nós não tínhamos noção que isso se tornaria. Desde então, mais de milhares de terços foram feitos até hoje. Como é que podia prever isso? Como podia imaginar isso? Um exercício de mão se tornaria um instrumento de mais de 1000 distribuído. E como o Caio testemunhou, instrumento de salvação. Instrumento de vida eterna. Instrumento de paz interior.
Como nós precisamos de paz interior, principalmente no luto. E o terço é esse instrumento que possibilita isso. E o Caio ainda disse, mas a experiência da Natália me mostrou que não preciso ter medo da morte. O semblante calmo e suave da Natália me convencia de que não acaba aqui, que não tem motivo para ter medo. Sabe, Caio, o contrário de fé não é não fé. O contrário de fé é medo. Quem não tem fé, tem medo. Se você tinha medo, é porque a sua fé ainda era incipiente. E agora, com tudo que você passou, a sua fé é madura. Olha a experiência, como Deus faz da morte vida. A fé é o contrário de medo. Quem não tem fé é inseguro. Quem não tem fé é amedrontado. Quem tem fé é seguro. Por isso que precisamos buscar a fé. Aquele que Maria viu morrer, ela também contemplou ressuscitado. E aquele que permaneceu fiel junto à comunidade foi elevado à glória, aquela. Por isso, Maria nos mostra que a dor não é necessariamente o fim da história. Mais do que ela passou, e nós contemplamos nessa liturgia a glorificação de Nossa Senhora. Pode passar? A mulher grávida, prestes a dar à luz, e um filho que é ameaçado pelo dragão. Ouvimos isso ontem na liturgia, né? O filho nasce e é elevado para junto de Deus. Estranho. O filho não ficou com a mãe. A mãe vai para o deserto, diz o texto. Mas o filho nasceu, um dragão que tinha uma cauda que derrubava um terço das estrelas do céu, e foi levado para junto de Deus. Não está falando de morte, de nascimento, está falando de ressurreição. Quando é que o filho de Maria morreu, nasceu para Deus? Na ressurreição. É disso que está falando ali. O filho daquela mulher nasceu agora para a vida eterna. É Cristo que passa pela morte e ressuscita, é exaltado à direita do Pai. É disso que o texto do Apocalipse está falando. Da ressurreição de Jesus. Pode passar? Agora o apóstolo nos diz na carta aos Coríntios: se Cristo não ressuscitou, a vossa fé não tem nenhum sentido. A esperança do reencontro nasce do túmulo vazio, não nasce da nossa imaginação, não nasce na necessidade de encontrar uma explicação para a morte. Nasce da Páscoa. A igreja nasce da Páscoa, a fé nasce da Páscoa, o cristianismo nasce da Páscoa. Tudo nasce da ressurreição. E tudo na igreja hoje ainda é ressurreição. É ela que importa. Se a nossa fé em Cristo tem que ser a fé na ressurreição. Senão a nossa fé é vã. Não serve para nada. Pode passar? Naquele mesmo domingo, uma certeza havia no coração, na Santa Missa, disse o Caio. O meu coração sempre unia-se ao coração de Natália através do santo sacrifício do altar, onde a igreja militante, que somos nós fiéis, se une à igreja triunfante. Que bonita essa imagem que o Caio compreendeu na sua história. O lugar do encontro é na missa. O lugar de matar saudades é na missa. Santo Ambrósio foi aquele responsável pela conversão de Santo Agostinho. Depois de tantos pedidos de Santa Mônica, Santo Agostinho é o maior teólogo que nós temos na igreja. Você pega o catecismo da igreja e só cita Santo Agostinho o tempo inteiro. E ele se converteu por causa da pregação de Santo Ambrósio. E Santo Ambrósio dizia assim: quando eu estou na missa, naquele momento em que a liturgia fala, céus e terras se unem a uma só voz para glorificar a Deus. Ou seja, nós estamos aqui, agora não estamos na missa, estamos na igreja, mas não estamos na missa. No cotidiano da vida nós estamos vivendo, de repente a gente para, o Caio faz isso todo dia, a gente uma vez por semana pelo menos, para e vem para a liturgia. Quando a gente entra na liturgia e entra para celebrar, nós nos unimos à igreja celeste, porque lá estão sempre celebrando, sempre louvando, sempre festejando. É a gente que se une a eles. E Santo Ambrósio dizia assim: nesse momento, eu fecho os olhos do corpo e abro os olhos da alma, do espírito. E eu olho com os olhos do espírito.
e vejo o Senhor sentado no seu trono. E ao lado dele a sempre bem-aventurada Virgem Maria. E ao lado dela os apóstolos, os anjos, os santos e os arcanjos. E vejo ainda os meus familiares, os meus entes queridos, todos comigo louvando a Deus. É ali o lugar do encontro, de matar a saudade, de estar juntos, no mesmo louvor, o louvor a Deus. Bonito essa interpretação, Caio. Talvez hoje nós também estejamos vivendo uma sexta-feira santa. Talvez olhemos para a nossa história, só conseguimos enxergar a cruz. Mas a fé cristã nos ensina que não temos o direito de chamar de fim aquilo que Deus ainda não terminou em nós. A nossa dor parece que é o máximo, mas não terminou. Não vamos parar nela. Deus vai nos planificar, nos salvar. E vamos nos reencontrar na plenitude. Para viver aquele tempinho que o Caio falou agora há pouco, né? Só a eternidade. Só a eternidade com aqueles que amamos. Para encerrar, eu já passei também do meu tempo. Eu queria falar sobre uma coisa que é o coração disso tudo. Que se chama Mistério Pascal de Jesus. Tudo na igreja é Mistério Pascal de Jesus Cristo. Nós não celebramos nada que não seja o Mistério Pascal. A missa pode ser em Dia dos Pais. É um segundo motivo que nós estamos celebrando lá. É o Mistério Pascal de Jesus Cristo. Nós podemos estar celebrando a Assunção de Nossa Senhora. Abaixo do Mistério Pascal de Jesus Cristo. Que é o Mistério Pascal? Morte, vida e ressurreição. É isso que nós vamos fazer na igreja. Sempre. E é isso que importa. Infelizmente, isso aparece pouco nas nossas munições de abertura, ou comentário inicial, como a gente diz. O Mistério Pascal parece que fica de lado. E ele é o centro. E ele é o centro da missa. Ele é o centro do batizado. Ele é o centro da crisma. Ele é o centro do matrimônio. Ele é o centro da unção dos enfermos. Ele é o centro da ordem. Em todas essas liturgias, morre alguém e ressuscita alguém. Morre 2 indivíduos para surgir um casal. Morre no sacramento da penitência o pecador para surgir um santo. No sacramento da ordem morre um leigo para surgir um consagrado. Na Eucaristia morremos todos para ressuscitarmos com Cristo. Por isso que a gente começa com o ato penitencial, para reconhecer os nossos pecados, que eles têm que morrer ali. Ali nós vamos sepultar os nossos pecados. E nós vamos ressuscitar com Cristo. Nós fazemos isso com Cristo, por Cristo e em Cristo. É o coração da nossa liturgia. Então, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, lembremos do mistério pascal de Jesus Cristo. E celebremos cada missa, cada coisa como isso. Não vamos cumprir obrigação. Não vamos lá para ver, para passar pelo mistério. E o mistério pascal tem sempre uma palavra nova. Ontem da Assunção. Domingo que vem, um outro tema. Nós vamos vendo todo o mistério de Cristo e a palavra vai nos renovando, nos transformando, nos edificando. E nós vamos sendo outros. O que é grande pecado? É que a pessoa fala assim, a missa não faz nada em mim. Eu estou na igreja há 20 anos e sou do mesmo jeito. Se falar para mim, eu falo, para, vai mais. Você não está fazendo o processo. Você não está morrendo e ressuscitando. Esses dias eu conversava com um moço, recém-casado. Recém não, uns 2, 3 anos, mas não tem filhos. E agora, ele descobriu Jesus na vida dele, por causa das equipes de Nossa Senhora. Faz 1 ano e meio que está na igreja. Eu sou outra pessoa. Celebrando, indo à missa, escutando a palavra, tentando vivenciar isso, eu mudei completamente. Hoje eu enxergo o outro como irmão e não como adversário. Faço de tudo para que o outro tenha vida em plenitude. Um tempinho desse, de 1 ano e pouco. Mas é o poder da palavra daquele que se abre e se deixa guiar por ela. Que as nossas liturgias, que as nossas ações nos ressuscite
principalmente quando passamos por essas experiências de luto. Agradeço a atenção de vocês todos, daqueles que estão nos escutando pelas redes sociais, e vamos ficar em pé para pedirmos a bênção de Deus. Você quer falar? Pode ser. Só um minutinho, gente. A mim uma graça. Falei que o dia de hoje seria uma graça, realmente é, né? Eu faço um filme na nossa memória, ver o Gão e o Caio falando. E o Gão, quando relatou a questão da missa de sétimo dia, e lá que nós nos descobrimos como parentes, antes a gente era conhecido, por conta do movimento das equipes de Nossa Senhora, às vezes a gente se encontrava, teve alguns contatos, mas de repente ele aparece na missa de sétimo dia. Sempre me perguntei como ele veio, né? Perguntei até para o Padre Armandinho uma vez, ele falou, olha, ele apareceu, não celebrou. Descobrimos que somos parentes, isso foi uma alegria. Mas olha Deus caminhando junto com a gente, né? E de repente Ele vem aqui e dá uma palavra tão maravilhosa para a gente. Então é Deus caminhando junto. Eu não entendo, não dá para entender o porquê. Aceitar as condições, né? O porquê. A única coisa que eu sei hoje é que Deus é maior e caminha junto. Isso eu sei. Ele está junto. O porquê, talvez a gente entenda. Mas eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade por uma questão também importante. Nós iniciamos uma experiência com grupos de 6, 7 pessoas que estão passando por luto na fase mais crítica, na fase inicial. Nós fizemos o primeiro encontro há 15 dias e dia 30 vai ser o segundo encontro. É uma experiência, porque nesse momento é um encontro, é um momento de partilha. Aqui nesse encontro mensal que está acontecendo, não dá para ficar abrindo para pergunta, para questionário, né? Às vezes é muita gente, tem muita gente nas redes sociais assistindo. Então aqui é mais formação, troca. Os encontros de partilha, eles estão acontecendo separadamente. E começamos a primeira experiência. Agora, a tendência é que aconteça outros grupos. Se você tem interesse em participar desses grupos de partilha, procure alguém da comissão e aí nós vamos viabilizar a possibilidade de outros grupos, né? Para que essa experiência do primeiro frutifique para os próximos grupos. Tá ok? E esse encontro vai acontecer mensalmente. O próximo encontro está marcado para o dia 21 de setembro. Vai ser com o Padre Armandinho. E um casal de Bariri também vem fazer o testemunho para a gente, que é o José Ricardo e a Viviane. Também tem uma experiência bem bacana que vai nos ajudar. Tá ok? Agora queria que o Gão e o Caio viessem aqui em cima um pouquinho, que a Danila quer falar com eles. Boa noite. Na verdade, nós, Grupo Luz e Ressurreição, e todos que estão aqui, queremos agradecer, gratidão pela partilha que vocês colaboraram com a gente hoje. E assim, me permita estar lendo uma breve mensagem. Caio, através do seu testemunho, você nos permitiu enxergar a força da fé em meio à saudade e à dor. Diácono Gão, através da sua formação, você nos ajudou a compreender a luz da palavra e da fé que a morte não é o fim, mas a certeza da ressurreição e a esperança do reencontro na eternidade. 2 partilhas, 2 caminhos, mas uma única mensagem. Em Cristo o amor permanece e a esperança nunca morre. Que Deus abençoe abundantemente suas vidas e seus dons e que vocês continuem fazendo, sim, instrumentos de fé, consolo e esperança para todos nós. Queremos entregar uma pequena lembrancinha de agradecimento pelo dia de hoje. Muito obrigada e que Deus abençoe vocês dois plenamente.
Agora, vamos fazer a oração final. Vamos fazer um instantezinho de silêncio. Depois de tanta informação, tanto testemunho, silenciar o nosso coração para sentirmos a presença do Criador. E como Caio nos disse, o Espírito que habita em nós. A graça que recebemos no batismo, que a igreja conservou durante 2000 anos para nos dar, para que possamos viver segundo esse Espírito, nos auxiliando nas escolhas que fazemos. E elas são fundamentais para darmos as respostas que o Senhor espera. Como uma comunidade de irmãos, você também que está em casa, nos acompanhando pelas redes sociais, rezemos a oração que o próprio Jesus rezava. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da sempre bem-aventurada Virgem Maria, assunta aos céus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria da ressurreição seja a nossa força. Ide em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Agora o Dinho vai cantar para nós mais uma? Para encerrar? Sim. Ressuscitou, ressuscitou.